Consegue me ouvir? Sim, Ah, formador, eu consigo ouvir. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, hoje a aula será bem curta. Eu vou aqui apresentar funções simples do Excel, mas que aceleram a nossa produtividade. Mas que aceleram a nossa produtividade. São funções essas que quando a pessoa não sabe, vira noite ou até horas e horas e horas e horas fazendo na mão. Então, vou mostrar como fazer isso automaticamente, preenchendo uma vez e depois é só clicar e arrastar. Só isso. Então, eu trago aqui essa base de dados com essas colunas data, tarefa, supervisor e aqui status. Então, o nosso objetivo aqui é de fazer controle de tarefas. Então, temos aqui preparar relatório que está em andamento. Temos aqui a reunião semanal que foi concluída. Temos aqui a revisão do orçamento e é uma tarefa que está atrasada. Então, o nosso objetivo aqui é de destacar tarefas que foram concluídas, destacar tarefas que estão atrasadas e saber nessa base de dados aqui quantas tarefas estão concluídas, quantas estão atrasadas, quantas estão concluídas em andamento e aqui atrasadas. Uma informação que nós não conseguimos encontrar ao olhar para essa base de dados. Porque não se faz relatório com uma base de dados como essa aqui, grande. Podemos pegar essa base de dados aqui e depois criamos aqui uma tabela resumo. E só de bater hoje já vamos ter já uma ideia do que está a acontecer. Ok. Agora, em relação a destacar aqui tarefas concluídas ou atrasadas, o recurso que nós usamos aqui é a formatação condicional. É a formatação condicional. Porque aqui eu posso chegar, por exemplo, na concluído, chegar aqui no baldinho e aplicar a cor verde. Só qual é o problema de usar aqui baldinho? É que se eu mudar aqui para atrasada, a cor não muda. A cor não muda. E ontem, numa aula que eu dei, alguém perguntou, como é que eu posso fazer para criar aqui lista suspensa dos dados? Então, ao invés de eu escrever aqui concluído, andamento, simplesmente clicar aqui e todas as opções aparecer. Então, aqui o conceito, o recurso que nós usamos é o uso de validação. De validação. Então, eu devia ter esses status em alguma célula aqui da planilha ou numa planilha isolada. Então, o funcionamento vai ser o mesmo. Então, aqui, como é que eu faria isso? Era só chegar aqui, clico, depois vou para aqui a data e aqui vou para data validation. Então, ao clicar aqui, consigo aqui criar uma lista suspensa. E aqui eu consigo selecionar o intervalo. Então, ao clicar em OK aqui, veja só, ao clicar, eu consigo mudar isso aqui de uma maneira dinâmica. Por que isso é importante? Isso é importante porque o Excel vai me pedir trabalhar sem erros. Porque aqui, por exemplo, se eu colocar atrasado, ele aceita. Agora, qual é o perigo disso? Se aqui eu tenho atrasada, aqui eu tenho atrasado, então o Excel não vai contar essa tarefa como sendo uma atrasada. Então, nós devemos aqui padronizar os dados, para que não haja ambiguidade já na hora de fazer o relatório. Então, aqui, por exemplo, se eu escrever atrasado,
O Excel grita para mim, assim que não é possível, que o que eu escrevi aqui não corresponde com a validação de dados. This value doesn't match the data validation restrictions. Então, não obedece. Então, o, usar aqui validação, a sua importância é essa, é que nos obriga apenas a inserirmos dados que nós previamente definimos. Então, querem ser validação, esse é o caminho. E a data depois validation. E a data depois validation. Ok? Isso não vai fazer parte do roteiro, mas fica a dica. Fica a dica. Então, aqui eu posso, por exemplo, pegar, arrastar e depois ir fazendo aqui a seleção em função do que está a acontecer. Em função de o que está a acontecer. Então, nós temos uma lista grande, queremos criar um drop-down, esse é o caminho. Data validation. Tudo bem. Então, eu quero destacar aqui células ou tarefas que foram concluídas, por exemplo. Então, eu posso clicar aqui na coluna na coluna D, e depois vou para Guia Home. E aqui na Guia Home, o recurso que nós queremos está aqui, que é a formatação condicional. E ao chegar aqui, eu vou para a primeira opção, que é o Highlight Cells Rule. E aqui vou para Equal to. E aqui, ao escrever, opa, ao escrever aqui a palavra concluído, ele já aqui destaca. Por padrão, ele aparece aqui com a cor vermelha, mas eu posso mudar aqui para a cor verde. Ao clicar em OK, veja só, depois clico em OK. Aqui está, aqui está. Agora, se perguntar como faço para destacar as tarefas atrasadas, o procedimento é o mesmo. Para essa tarefa em particular, faz-se um a um. Faz-se um a um. Então, eu devo repetir o procedimento, clico, conversão condicional, highlight sales rule e depois vou para equal to. E aqui é só digitar aqui o atrasada. Ele destaca atrasada, é vermelho mesmo, posso clicar OK. E se eu quiser, eu posso aqui destacar o em andamento. Nesse caso, para o yellow, então fica assim. E veja só, o atrasado aqui que eu digitei de uma maneira proposital, ele não destacou, porque não corresponde com as palavras que eu inseri. Então, ao mudar aqui para atrasada, fica assim. Então, por que nós usamos a formatação condicional? Porque quando nós mudamos o texto na célula, logo a cor muda. Eu coloco aqui, por exemplo, atrasada, logo muda para vermelho. Aqui eu coloco concluído, logo muda para verde. E a planilha fica dinâmica. E aqui a planilha fica dinâmica. Então, é assim como nós destacamos células automaticamente, usando aqui o recurso formatação condicional. Então, aqui está. Perfeito. Agora, e se eu quiser saber aqui quantas tarefas foram concluídas? Como é que eu faria? Eu chegaria aqui na coluna status, ia ver aqui concluído um, concluído 2, concluído 3, concluído 4 e por aí vai. Ou seja, nessa coluna aqui, eu só vou contar se a palavra que eu encontrar ou se o status que eu encontrar for concluído. Vou repetir. Nessa coluna, eu só vou contar se. E aí está a função. Se usa o Excel em inglês, a função será count if. E se usa o Excel em português, será contar se. Só isso. Contar se, ou em outras versões, é conte.se, algo parecido. Então, aqui, eu só vou colocar simplesmente igual count if. Aqui está. Igual count if. Então, range. O que é range? Então, traduzindo para português, seria intervalo. O range é o intervalo que possui o nosso critério. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber aqui o total de tarefas na minha base de dados, que foram concluídas.
Então, o meu critério aqui é a palavra concluído. O que é concluído? Concluído é status. Então, o meu range aqui é toda a coluna status. Só isso. Por quê? Porque será nesse intervalo aqui que o Excel deve contar. É concluído um, é concluído dois, concluído três, e por aí vai. E por aí vai. Então, eu quero contar se. Então, eu tenho que definir aqui que o range aqui é toda a coluna status. Porque não faz sentido eu analisar aqui as demais colunas. Aqui está a palavra concluído, em andamento e atrasada. Então, o range aqui é toda essa coluna status. Então, eu vou aqui, range, toda a coluna status. Depois, separador. E o critério, o que eu quero aqui, nessa coluna toda aqui, eu quero contar o número de vezes que a palavra concluído aparece. Só isso. Então, aqui, vou fechar parênteses e eu vou dar enter. Então, ele vai dizer que o concluído aparece 6 vezes, que são essas duas, mais essas duas, mais essas duas. Só isso. E para terminar aqui, é só pegar e arrastar. E arrastar. Então, em pouco tempo, eu já tenho aqui todo o levantamento. Tenho aqui todo o levantamento. Todo o levantamento. Hoje, alguém entrou em contato comigo porque tem uma base de dados. Deixa eu só mostrar aqui de longe. Tem uma base de dados, que é uma Power, na verdade. Então, nessa base aqui, quer saber mais para baixo quantos, quantas mulheres foram avaliadas, quantos homens foram avaliados. O procedimento aqui é o mesmo. O procedimento aqui é exatamente o mesmo. Agora, porque a pessoa entrou em contato, viu que se for fazer aqui uma contagem um a um, vai virar daqui à noite. Vai virar daqui à noite. E a pessoa tem 6 pautas para fazer. Então, aqui está um caso do dia a dia, usamos aqui esses conceitos. Quer saber aqui o total de alunos que serão avaliados. E depois aqui alunos com situação positiva. Então, são essas funções que são usadas, que são usadas. Agora, mais para cá, mais para cá, eu quero saber aqui, qual é o percentual de tarefas foram concluídas, qual é o percentual de tarefas em andamento e o percentual de tarefas em atraso. Então, se eu seleciono aqui essas células, o Excel soma para mim aqui. Vai dizer que aqui eu tenho aqui 16 linhas nessa base toda. Eu tenho 16 linhas. Então, eu posso simplesmente colocar aqui igual, pegar esse 6 e dividir pelo 16. Apenas isso. Aqui é só uma questão de vir aplicar aqui o percentual, ele vai fazer aqui o ajuste. Eu posso aqui pegar e arrastar, então fica assim. Então fica assim. Então, aqui eu já sei a quantidade de tarefas que estão concluídas em andamento e atrasadas e o percentual aqui. E se eu for mudando aqui, a percentagem também muda. Também muda. Então, aqui a minha análise, como pode ver, ela fica dinâmica. Ela fica aqui dinâmica. Aqui, como eu coloquei a validação, fica desse jeito aqui. Desse jeito. Então, até então, a função COUNTIF para a percentagem, nós temos que voltar à matemática, em que é percentagem vai ser igual ao quê? Percentagem é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou seja, para encontrar o percentual, nós aqui pegamos o número de casos em análise sobre o total. É por isso que a percentagem, no final das contas, é sempre
ela sempre varia entre 0 a 100%. Eu disse o quê? Eu disse que aqui eu tenho 16 linhas na minha base de dados. Essa é a minha base aqui. Ao selecionar desde a primeira tarefa até a última, eu tenho aqui 16 linhas na minha base. Então, aqui, o que eu faço? Vou fazer 3 a dividir por 16. Aqui, vou fazer 4 a dividir por 16. E aqui, vou fazer 9 a dividir por 16. Só isso. Só isso. Por quê? Porque a minha base toda aqui tem 16 linhas. Tem 16 linhas. Então, aqui eu posso colocar, aqui é só colocar igual, pego nesse trecho aqui, depois vou dividir pelo 16. Por que que eu não digitei o 3 aqui? Eu não digitei o 3 porque quando eu pegar a forma e arrastar, se eu digito aqui o 3, ele até vai encontrar a percentagem, mas depois vai ficar estática. Por quê? Porque o 3 eu digitei. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que vir referenciar, tenho que vir buscar a referência. Ou seja, eu tenho que dizer, Excel, vai para a célula G2 e me traga o número que está lá dentro. Então, por acaso aqui é 3. E quando eu pegar na forma e arrastar, o G2 vai passar para G3, vai passar para G4. Então, dessa maneira, o meu cálculo fica dinâmico. Fica dinâmico. Então, essa parte foi percebida. Boa. Então, fica assim. Então, fica assim. E, para concluir, eu trago aqui essa planilha que possui várias colunas. E nós queremos fazer aqui um relatório. E aqui a análise que nós queremos fazer é a análise das formas de pagamento. Eu quero saber aqui qual é a forma de pagamento mais recorrente em relação à outra. Mas agora, numa base como essa aqui, de novo, não tem como a gente chegar a uma conclusão. Por quê? Porque nós temos várias informações repetidas. Temos aqui várias informações repetidas. Então, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que pegar essa base e extrair valores únicos. E extrair valores únicos. Agora, eu vou mostrar duas formas. Vou mostrar a primeira forma rápida, depois a forma mais lenta. A forma que eu vou mostrar é uma função que está disponível do Excel 2019 para cima, que é a função unique. Então, se eu quiser aqui remover valores únicos ou extrair valores únicos, o que eu tenho que fazer é só chegar aqui e colocar igual, unique, clico aqui e eu vou dizer Excel, selecione toda a coluna. Para tal, eu já cliquei aqui no início da minha base. Vou clicar em Ctrl seguro, Shift seguro e seta para baixo. E ao fechar parênteses e dar o Enter, o Excel aqui já extrai para mim todos os valores únicos, sem fazer nenhum esforço. Agora, usa a versão 2016, 2013, 2010, 2007. Então, como fazer isso? Tem que pegar toda a coluna, clicou, Ctrl C. Aqui, como eu selecionei toda a coluna, ao chegar mais para cá, eu vou colar no início. Se eu clicar aqui, vai dar erro. Tem que ser no início mesmo. E Ctrl V. E de preferência, não deve ter nada, tanto à esquerda como à direita. Não deve ter nada. Não deve ter nada. Agora, o que eu quero aqui? Eu quero extrair valores únicos para poder fazer aqui o meu relatório. Então, vou clicar na coluna L, cliquei na coluna L. O que eu farei em seguida? Vou para Guia Data. E aqui na Guia Data tem esse recurso escondido aqui chamado Remove Duplicates. É só clicar aqui, garantir que essa opção aqui está marcada e clica em OK. E acabou. Ele vai dizer aqui que 257 valores duplicados foram encontrados e removidos, permanecendo aqui apenas 5 valores únicos.
Então, são esses cinco valores únicos que eu ia copiar e ia vir colar aqui. Então, aqui está. Então, como pode ver, deixa eu só voltar um pouco. Tanto usando unique aqui, como usando remove duplicates, no final vai dar no mesmo. No final vai dar no mesmo. Agora, a unique, como eu expliquei, está disponível de 2019 para cima. Quem usa versões mais atualizadas, mais recentes, então precisa de usar esse caminho de remove duplicates. Essa coluna aqui como, foi uma coluna auxiliar que eu não preciso Sim, mais. Não percebi? instrutor, desculpa, eu queria perceber bem na forma de pagamentos. Aí, quando usou o Unique. A função unique, ela é muito simples. O que tem que fazer é simplesmente colocar igual, unique. Mas como eu disse, está disponível nas versões mais atualizadas. Então, coloca unique aqui. Depois simplesmente clica. Ctrl Shift seta para baixo para pegar toda a coluna. Depois fecha parênteses. Então, ele pegou até a última coluna preenchida aqui. Só isso. Então, quando eu dou Enter, é que já analisa essa base ou essa coluna e me extrai aqui os valores únicos em pouco tempo. Em pouco tempo. Só isso. É assim como funciona a função unique. Ela nos economiza várias e várias horas de trabalho. Porque imagine que nós quiséssemos aqui fazer uma análise por forma de pagamento, fazer uma análise por cliente, porque usando o remove duplicates, devemos pegar isso aqui, copiar, e parar no canto, extrair duplicado, depois trazer e tudo mais. Mas aqui é só usar o unique. Se eu uso aqui o unique do, se eu uso aqui o unique dos clientes, olha só, acabou, acabou. Mas agora, se eu uso o caminho de remove duplicates, então tem todo aquele procedimento por seguir. Então fica dessa maneira aqui. Fica dessa maneira. Agora, já temos aqui valores únicos, então podemos usar as funções que nós já conhecemos. As funções que nós já conhecemos. Então, aqui tem valores únicos. O que eu vou fazer agora? Vou simplesmente analisar. O que eu quero aqui? Eu quero saber aqui quantas vezes foi utilizado o M-Pesa para fazer uma transação nessa base de dados. Nessa base de dados. Então, seria aqui M-Pesa 1, descer, M-Pesa 2, M-Pesa 3, M-Pesa 4. Ou seja, ele só vai contar se for M-Pesa. Então, aqui o procedimento vai ser o mesmo. O procedimento vai ser aqui o mesmo, em que ele só vai contar se for M-Pesa. Logo, a função que vamos usar aqui vai ser a mesma função, que será a função COUNTIF. Então, aqui será igual COUNTIF. E os argumentos, por consequência, também são os mesmos. Devemos preencher aqui o range e também devemos preencher aqui o critério. Então, aqui nós temos que analisar. O que nós queremos saber aqui? Queremos saber aqui quantas vezes o M-Pesa aparece na nossa base de dados. Então, se nós queremos saber quantas vezes o M-Pesa aparece na base de dados, devemos aqui para o argumento range, precisamos de ir analisar toda a coluna forma de pagamento, porque é a coluna que possui a informação que nós queremos. Então, no range, vamos preencher aqui, ou vamos selecionar aqui toda a coluna. Agora, no critério, só vamos aqui pegar neste M-Pesa aqui. Só isso. Então, aqui vou pegar na coluna toda, separador, e no critério só vou definir aqui essa aqui. E ao dar um Enter, tem aqui esse resultado. E se eu quiser comprovar esse valor, eu posso chegar aqui, clico primeiro nele. Aqui na guia fórmulas, eu tenho aqui o trace precedents, que vai dizer que o valor que está aqui vem desta coluna e também vem desta célula. Olha que incrível. Veja só que incrível aqui. Então, esse valor provém dessa coluna e dessa. Mas agora, uma observação importante aqui que eu vou apresentar é que esse recurso aqui só funciona se todas as células envolvidas estiverem
na mesma planilha. Por isso, a forma de pagamento vai ser numa outra planilha, não ia funcionar. Então, eu só garanto que todas as células, todas as colunas estão aqui na mesma planilha. E se eu quiser mover essas setas, tem aqui o Remove Arrows. E ao pegar aqui e arrastar, veja só, tem aqui essa análise toda. Tem aqui toda essa análise. Então, eu sei que o M-Pesa foi usado 59 vezes, o BCI 47 vezes, o numerário 39 vezes e por aí vai. Então, já tenho aqui em mão essas informações. Tudo bem que esses valores estão próximos, mas olhando aqui, MOL é a forma de pagamento mais recorrente, mais usada. Essa informação só tenho porque eu já consegui aqui ter essa tabela de resumo, porque antes não era possível ter em mão essa informação. E conversando com alguns profissionais, eles me falaram o seguinte, que antigamente, para eles terem esses valores que nós encontramos sem fazer muito esforço, tem que chegar aqui na base de dados, aplicar filtro. Depois chegar aqui, por exemplo, é mola, marca é mola, clique. Depois pinta. É quando eu encontrava esse 60 aqui. O que tinha que fazer? Tem que levar aquele 60, vir estar aqui. Depois, pegar aqui dinheiro. E por aí vai. E por aí vai. Mas tendo esse conhecimento em mão, não precisa passar por tudo isso aqui. Por tudo isso aqui. E uma coisa que me diverte é que a pessoa no final do dia diz, "Ah, hoje eu trabalhei." Não. A pessoa todo dia se ocupou, não foi produtivo. Aqui, o que eu mostro, o que eu ensino aos meus alunos é como serem produtivos e não ficarem ocupados. Tem um chinês que eu sigo, ele diz o seguinte, que estar ocupado, na verdade, é uma forma de preguiça. Isso é uma forma de preguiça. Então, o que eu ensino, o que eu mostro é como ser produtivo e não ser ocupado. E não ser ocupado. Agora, para terminar aqui a nossa planilha, o que eu quero mostrar agora é como saber qual foi o faturamento por forma de pagamento. Se eu clico aqui na coluna valor de venda, o Excel vai me dizer aqui que o total aqui é 338 mil, que é toda essa coluna aqui, o somatório. Mas eu quero saber o quê? Desses 338 mil, quanto que nós faturamos para a empresa? Quanto faturamos para a BCI? Quanto para o numerário? E por aí vai. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, o que o faturamento nos remete? O faturamento nos remete à soma. Se eu quero saber aqui qual foi o meu faturamento em todo este ano, então eu tenho que somar o valor de janeiro, eu tenho que somar o valor de fevereiro, de março e por aí vai. Então, a palavra faturamento nos remete a uma soma. Mas, como aqui eu quero saber qual é o faturamento que provém do M-Pesa. Então, tem que ser aqui uma soma condicional. Porque se eu clico aqui na coluna F, o Excel vai somar toda a coluna, que é o 338. Mas agora eu quero saber aqui qual foi o faturamento do M-Pesa. Então, é uma soma condicional. Ele só vai somar se a forma de pagamento for M-Pesa. For M-Pesa. Então, é isso que vamos fazer aqui. Agora, como nós só temos uma condição e é só a forma de pagamento, vai ser então o soma, ou em inglês, o sum if. Agora, se eu quiser saber qual foi a forma de pagamento do Isaac, então, forma de pagamento 1, Isaac que é cliente 2. Então, como tenho aqui dois critérios, seria então o Sam e Fis. Então, teria um S no plural. Assim. Então, se eu só tenho um critério, fica Sam if. Se eu tenho mais de um critério, fica Sam ifs. Por exemplo, eu quero saber qual foi o faturamento do M-Pesa para mês de janeiro, por exemplo. Então, são dois critérios. Então, o sum if usamos quando é um critério e sum ifs quando nós temos mais de um critério. Então, como só queremos aqui analisar a forma de pagamento, então aqui será igual
some ifs. Some if, não some ifs. Some if, que possui apenas três argumentos, que é o range, o critério e o sum range. Esses dois critérios aqui, os primeiros dois, são são os critérios do count if. São os critérios do count if. Em que aqui vem range. Eu quero saber aqui, qual foi o faturamento do M-Pesa? Então, o range aqui será toda a coluna forma de pagamento, porque é aqui onde nós temos o nosso critério. Então, para esse primeiro critério, será aqui a forma de pagamento. Ok. Agora, o critério para esse primeiro caso que nós queremos aqui é saber qual foi a forma de pagamento do M-Pesa. Então, M-Pesa aqui será o nosso critério, que será o nosso segundo critério a ser preenchido aqui. Agora, para esse terceiro aqui, o sum range, o que nós queremos saber aqui? Queremos saber aqui qual foi o total de venda que provém do M-Pesa. Então, esse sum range, esse intervalo de soma, esse intervalo com os números que o Excel vai usar para poder somar, será essa coluna aqui, que será aqui a coluna 3. Só isso. Então, o que eu faço? Primeiro eu digo, Excel, vai para a base de dados e seleciona toda a coluna forma de pagamento. Ok. Dessa coluna aqui, foque-se apenas no M-Pesa. Ok. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero somar aqui todos os valores de venda em que a forma de pagamento aqui é M-Pesa. Só isso. Então, aqui será range, será aqui toda a coluna forma de pagamento. Ok. Agora, dessa coluna toda aqui, eu só quero saber a análise do M-Pesa. E o que eu vou fazer aqui? Nessa base aqui, eu só quero essa coluna aqui para poder somar. Então, o que o Excel vai fazer? Nessa base de dados, ele vai somar todos os valores dessa coluna em que a forma do pagamento é M-Pesa. Só isso. Ao dar aqui o Enter, depois pegar aqui na guia Home, ajustar aquele valor, depois clicar duas vezes, o nosso trabalho está terminado. O nosso trabalho está terminado. Só isso. Nós não precisamos de virar à noite, não precisamos de levar trabalho para casa, não precisamos de virar final de semana a fazer um a um relatório. Então, aqui essas funções simples que aceleram, que impulsionam a nossa produtividade. A nossa produtividade. E dessa maneira, a nossa aula termina por aqui. Obrigada. Boa, boa, Amador, foi espetacular, gostei muito. perfeito. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Agora, eu vi que a senhora Belita aproveitou o período de nossa promoção da Black Friday. Agora, o outro colega, esse nome que eu ver aqui é apelido e primeiro nome, como é que é? Merga é o primeiro nome, apelido é Magaço. Merga é o primeiro nome. Ok, senhor Merga. Então, amanhã, nossa promoção da Black Friday termina. Essas aulas que nós apresentamos aqui nas terças e quintas, e que acho que para a semana só vou dar apenas uma aula gratuita, são aulas mesmo de demonstração em que não há nenhuma sequência aqui. Não há nenhuma sequência. Ao passo que do outro lado, o jogo já é outro. O jogo já é outro. Então, eu sugiro fortemente que adira à promoção, porque, como dizem naquela frase clássica, o que é bom dura pouco. Dura pouco. Ok. Não, formador, eu se calhar, eu não sei, mas este mês aqui acho que não vai ser possível, mas estou programado para janeiro para poder entrar mesmo. Não sei se, mas acredito que não vou apanhar a promoção, mas em janeiro mesmo estou já programado para entrar. Ah,
Tudo bem, então, até lá, então, boa noite e até para a semana. Tá certo. Obrigado, formador. Agora, a aula da terça-feira e esta, se calhar, formador ainda não disponibilizou. Esta, se calhar, podemos ter pela semana, mas da terça ainda não tivemos. Esta semana Ainda não está disponibilizado. andei um pouco agitado com uma outra coisa, concluí uma formação corporativa que demandava muito de mim, mas darei um tempo para poder fazer upload das aulas e disponibilizar. Então, vou me esforçar para apresentar o mais rápido possível as duas aulas. Ou vou mandar na sequência mesmo, porque se eu adiar, aí até posso me esquecer. Então, até amanhã ou no sábado disponibilizo as duas aulas. Ok. Tá certo, Cintia. Ok, até lá.